Nas profundezas da floresta de Onigava, situada nas montanhas de Akushiro, existe uma lenda que os aldeões sussurram com receio. A história fala de Kuro, um espírito vingativo, cuja existência está envolta em sangue e terror. Muito antes de sua transformação em entidade sombria, Kuro foi um guerreiro traído por seus aliados. Após sua morte violenta, seu espírito fez um pacto com forças das trevas, jurando vingança eterna contra todos que ousassem cruzar seu caminho. A maldição de Kuro. Dizem que qualquer um que se aproxime da montanha de Akushiro sente uma mudança no ar. A neblina se torna mais densa, e uma presença invisível parece observá-los, esperando o momento certo para atacar. Os poucos que sobreviveram a tentativas de escalar a montanha relatam que as árvores parecem sussurrar seu nome e que sombras o seguiam, se movendo por conta própria. Um grupo de 5 jovens aventureiros, descrentes dessas histórias, decidiu desafiar a lenda. Mateus, João, Felipe, Ana e Marcos subiram a montanha em uma noite enluarada, rindo das superstições locais. A atmosfera era pesada, mas eles ignoraram o desconforto. O destino, porém, os aguardava no topo. O encontro com o mal. Ao chegarem ao topo, encontraram as ruínas de um templo antigo, conhecido como o Santuário da Fúria. No centro do templo, havia um altar profano, marcado com símbolos esquecidos e adornado com uma espada cravada no chão, cercada por crânios e ossos quebrados. Mateus, o mais ousado, tocou na espada, e o ar ao redor deles imediatamente congelou. Uma risada macabra ecoou na montanha. As sombras das árvores se esticaram e começaram a se mover, cercando o grupo. No meio da escuridão, Kuro emergiu, sua figura coberta por um manto de sombras, os olhos brilhando em vermelho profundo e uma aura de puro ódio ao seu redor. Sua presença era sufocante, e cada passo que dava trazia uma onda de desespero. O horror se revela. Um a um, os amigos de Mateus começaram a desaparecer. João foi o primeiro a ser arrastado para as sombras, seus gritos ecoando pela floresta. Ana tentou correr, mas sentiu garras invisíveis puxando-a para o chão. As sombras pareciam vivas, movendo-se como serpentes e envolvendo seus corpos. Felipe, paralisado de medo, começou a balbuciar orações, mas suas palavras se tornaram incoerentes quando Kuro se aproximou. A figura sombria ergueu sua mão, e com um gesto, a carne de Felipe começou a se desfazer como se estivesse sendo devorada por 1000 bocas invisíveis. O terror estampado em seu rosto era insuportável, e ele desapareceu em uma poça de escuridão. O confronto final. Mateus, o último sobrevivente, tentava desesperadamente fugir, mas a floresta parecia se fechar ao seu redor. Cada caminho que ele tomava o levava de volta ao templo. Finalmente, ele percebeu que não havia saída. Kuro caçava, e ele era a última presa. Desesperado, Mateus agarrou a espada no altar, esperando que pudesse usar a arma contra o espírito. Mas ao fazer isso, ele selou seu destino. A espada, em vez de protegê-lo, tornou-se uma âncora para Kuro, que se fundiu com o corpo de Mateus, transformando-o em um servo eterno da escuridão. O grito de agonia de Mateus ecoou pela montanha, mas ninguém jamais o ouviu. Desde então, a montanha de Akushiro permanece inabitada. Aqueles que ousam se aproximar da floresta ouvem os gritos distantes de almas perdidas e veem figuras sombrias entre as árvores. A lenda de Kuro, agora fundida com a alma de Mateus, continua a assombrar aqueles que cruzam o caminho do espírito vingativo.